Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos que nos ouvem nesse momento, tanto aqui presencialmente como através da mídia social. Que responsabilidade, né? Anunciar, pregar a palavra de Deus. Esse é o dom mais precioso que existe, é o dom da profecia. A palavra de Deus nos exorta a buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, ou seja, de pregar a palavra revelada e impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, porque o dom da profecia, ele edifica, ele ensina coisas novas para a pessoa aprender e crescer na fé. Ele exorta, porque ele corrige, chama atenção para que a pessoa possa se voltar mais ainda para Deus. E isso não é fácil, porque a correção, a princípio, ela não traz alegria, ela traz tristeza. Mas depois a Bíblia diz que ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então a profecia, ela edifica, ela exorta e ela consola. Oh, essa parte é boa, né, irmão? Ela consola, porque sempre ela vai nos lembrar das promessas de Deus para a nossa vida. E a promessa de Deus para a nossa vida não é pouca coisa não, irmão. É vida eterna com Deus para sempre na glória. Irmãos, nós vamos meditar aqui hoje num texto da palavra de Deus que está no Antigo Testamento. Eu gosto muito da pregação expositiva. Eu gosto de estar lendo a palavra com os irmãos e estar analisando, meditando, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos atentar prudentemente para aquilo que está escrito, porque tudo que dantes foi escrito, ou seja, lá no Antigo Testamento, é para nosso ensino, é para nosso proveito, é para nossa edificação. Então nós precisamos descobrir o que está ali oculto aos olhos naturais, que podem ser revelados por Deus aos nossos olhos espirituais que já estão abertos, para que nós possamos colocar em prática, para que não venhamos a cometer os mesmos erros dos antepassados, para não sofrer as consequências que eles sofreram. Então é importante nós conhecermos, e depois, irmão, nós precisamos fazer a aplicação pessoal. Isso quer dizer o quê? Aplicar na nossa vida, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. O texto está em 2 Reis, glória a Deus, capítulo 18. 2 Reis 18 fala sobre o rei Ezequias, um dos grandes reis de Israel, mais precisamente reinou sobre Judá, porque nesse período aqui a nação de Israel já estava dividida, as tribos já estavam divididas, 10 tribos para um lado, o reino do norte, Israel, capital Samaria, do outro lado Judá, capital Jerusalém, reino do sul. Quem dividiu as tribos? O próprio Deus dividiu. Por que Deus dividiu? Por causa do pecado. Irmão, Deus é divisor? Deus é divisor, irmão. Uma das primeiras coisas que Deus fez quando criou isso aqui tudo, sabe o que foi? Ele dividiu e fez separação entre dia e noite. Dividiu terra da água. Então Deus, para preservar o remanescente que ainda era fiel, Deus dividiu as tribos de Israel. Eram unidas, eram 12, mas Deus agora dividiu, pegou Judá e Benjamim, colocou de um lado, porque ainda estavam fiéis a Deus, e colocou do outro lado as 10 tribos que já tinham apostatado. Para quê? Para que tudo não se perdesse, tudo não se contaminasse. Quem está entendendo, diga amém. Deus é Deus de divisão, sim,
Nesse período então de Judá, alguns reis começaram a reinar. Uns eram bons, outros ruins. Uns temiam a Deus, outros desobedeciam a Deus. E quando desobedecia, as consequências ruins vinham sobre Israel. Mas no capítulo 18, a palavra de Deus nos fala de um rei chamado Ezequias, que foi um bom rei em Israel. E diz assim no versículo 1: sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Amém, irmãos? Podeis assentar, fica tranquilo. Vamos meditar aqui um pouco nessa palavra. Primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 é que esse homem chamado Ezequias, ele era filho do rei Acais, o seu antecessor. O seu pai era quem reinava em Judá, antes do seu filho Ezequias assumir. E quem era Acais? O que fez Acais? Se nós voltarmos ao capítulo 16 aqui do mesmo livro de 2 Reis, nós vamos ver alguns detalhes a respeito da vida desse homem chamado Acais. E a Bíblia diz que ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Quando a Bíblia fala assim, como Davi seu pai, não era que Davi era imediatamente o pai dele, é que Davi era o descendente. Eles eram descendentes de Davi, e havia uma promessa da parte de Deus, que no trono de Davi se sentaria um que reinaria para sempre. Então todos os reis que descendiam de Davi haveriam de sentar no trono de Israel, até chegar o momento de sentar-se no trono para sempre, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então esse Acais está aqui na genealogia de Jesus. Ele era pai do Ezequias, sobre o qual nós vamos meditar nesta noite. Mas a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse homem, ele andou no caminho dos reis de Israel, ou seja, das outras tribos que já haviam sido apartadas para não contaminar Judá. Esse homem, ele foi tão mal, gente, que ele chegou a queimar seus próprios filhos no fogo em sacrifício aos deuses que ele adorava. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? A que ponto chega a maldade do ser humano? E um homem que era rei sobre uma nação que foi chamada por Deus para ser luz para os gentios, exemplo para as outras nações, ele chegou a fazer isso. Tem mais. A Bíblia diz que ele sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, debaixo de todo arvoredo. Ou seja, ele fez coisas abomináveis para irritar a Deus. Há um ditado no mundo que diz assim: filho de peixe é peixinho. Só que filho de crente não é crentinho. Não é porque o pai é mau que o filho vai ser um mau rei. Então esse homem morreu, e quem o sucedeu? Ezequias. E a Bíblia diz que ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar em Jerusalém, na tribo de Judá, tá? O reino do sul, Judá e Benjamim. E a Bíblia diz, irmão, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ou seja, Davi foi um homem de Deus que andou nos caminhos do Senhor, embora não fosse perfeito, mas ele agradou muito a Deus. Então ele se espelhou na vida de Davi, porque ele via o que Deus fez por Davi e como Deus andava com Davi. Então ele procurou também fazer a vontade de Deus, como o seu antepassado Davi fazia.
Ele começou a tirar os altos, quebrou as estátuas, colocou abaixo os bosques onde o povo adorava os seus deuses e ali queimavam incenso a eles. Então ele começou a fazer uma limpeza na nação de Judá, no reino do sul. Limpar e tirar tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, e conduzir o povo novamente a cultuar ao único Deus verdadeiro, que é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos aqui nesse lugar. Então é muito bonito, irmão, quando o homem se volta para Deus. Ora, ele tinha em sua casa o exemplo do pai, e ele via tudo que o pai fazia, mas ele resolveu fazer diferente. Eu quero que você, nessa noite que nos ouve, você entenda e compreenda o lado espiritual, a revelação espiritual, porque tudo no Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. A história de Ezequias pode ser a história da sua vida. A história da Cais também pode ser a história da sua vida. Eles tinham inimigos físicos que lutavam para destruí-los. Nós temos hoje inimigos espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta hoje não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra ser humano, é contra principados e potestades, contra demônios que estão destruindo a humanidade aí fora. Então a primeira coisa que ele fez foi limpar, tirar tudo dali que não agradava a Deus, algo que era contrário a tudo que ele via seu pai fazer. E eu vejo muita gente às vezes dizer assim: olha, eu vou seguir a religião do meu pai, eu vou seguir a religião da minha mãe. Não, Deus não te chamou para fazer as coisas erradas que os teus antepassados fizeram. Deus te chamou para fazer a vontade de Deus. Se teu pai servia a Deus, amém. Se teu pai e tua mãe não serviam a Deus, não importa, esquece o que eles fizeram. Busque a tua salvação, procure fazer a vontade de Deus, porque você vai prestar conta da tua alma para Deus, e teu pai e tua mãe vão prestar da dele. Então quebra logo essa corrente, esse laço. Não é porque eles não serviam ao Deus verdadeiro que você também não vai servir. Tome o exemplo de Ezequias. Então a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias começa a fazer essa transformação em Israel. E o que é que acontece quando ele começa a buscar a Deus? Deus se aproxima de Ezequias. É consequência, meu irmão. A Bíblia diz o que? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. A Bíblia diz no versículo 5: 3: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Então ele tirou os altos, quebrou as estátuas. Irmão, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu comecei a observar tudo que eu tinha na minha casa e na minha vida que não agradava a Deus. E tudo que estava na minha casa, que era meu, não era da minha esposa, porque o que é meu, o que é dela. Você está entendendo? A minha responsabilidade é com aquilo que era meu. Quando eu comecei a enxergar e a compreender tudo que eu tinha adquirido, que estava em meu poder, que ainda não estava de conformidade com a vontade de Deus, eu comecei a fazer isso aqui que Ezequias fez. Eu comecei a quebrar e comecei a tocar fogo. E eu me lembro que eu enchi assim uns 2 sacos daqueles grandes, né? Antigamente era estopo, hoje é de plástico, bem grande, de tudo que estava na minha casa que era meu, que não prestava, que não agradava a Deus. Tudo quanto era revista pornográfica, filmes de DVD pornográfico, né? Imagem de escultura. Eu me lembro de corrente de ouro com imagem de ouro. Toquei fogo. Isso foi um rebuliço grande, mas eu toquei. Por quê? Porque eu assentei no meu coração buscar ao Senhor. Tudo aquilo que eu aprendi dos meus antepassados, dos meus pais, eu deixei de lado e fui procurar saber na palavra de Deus o que é que Deus queria para a minha vida. Então quando Ezequias fez isso, a Bíblia diz que ele confiou no Senhor.
de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que coisa linda, gente. O que a Bíblia está dizendo aqui é que esse rei Ezequias foi o homem que mais se aproximou de Deus como rei em Israel. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você quer ter mais de Deus na sua vida? Se aproxime mais dEle. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após Ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, olha a consequência, gente, versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Olha a consequência agora chegando na vida desse homem. Como ele buscou a Deus, como ele se aproximou de Deus, como ele se desfez de tudo que não agradava a Deus. A Bíblia diz que o Senhor foi com ele. Você quer uma coisa melhor na sua vida do que Deus ser com você, por você, estar em você em todos os momentos, pelejar tuas pelejas, combater os teus combates? Então tudo que ele fazia, para onde ele ia, ele prosperava e tinha vitória. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E por que o Senhor era com ele? Porque ele o buscou. Então quando ele se desfez das coisas erradas, buscou o Senhor, ele tomou uma atitude. Nesses dias, Israel estava servindo a Assíria. O império assírio dominava Israel, porque o seu pai Acais, o antecessor, quando estava em apuros, buscou a ajuda do homem. A Síria queria invadir e destruir Israel, e o rei Acais buscou a ajuda da Assíria. Síria e Assíria. Então o rei da Assíria socorreu Israel para não ser destruído pela Síria. Mas Israel se tornou escravo dos assírios, subserviente, servidores. Eles produziam e tinham que pagar tributos para o rei da Síria, para o inimigo. Mas quando Ezequias colocou a vida no prumo, colocou Israel para buscar Deus, quando ele viu que Deus era com ele, o homem se encheu de coragem. Aleluia. E ele decidiu: não vou mais servir aos assírios. Irmão, era que se como uma formiguinha dissesse uma manada de elefante: eu não tenho mais medo de vocês. Aleluia. Vocês estão entendendo? Isso é fé. Isso é fé. Fé é confiar. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas presta atenção, é fundamento firme, não é fundamento abalável, não é fundamento inconstante, é fundamento firme. Se Deus tem promessa para a tua vida, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, não se mova da tua fé. Se Deus prometeu, por mais que as circunstâncias estejam dizendo não, a tua fé tem que dizer sim. Então quando ele viu que Deus era com ele, ele disse: agora eu não vou ser mais escravo de Senaqueribe, eu não vou mais servir em pagar tributos ao inimigo. Olha só, você está nos ouvindo agora, a tua vida tem sido escravizada pelo inimigo. Veja a situação que você chegou. Tudo que você tem produzido, o inimigo tem tirado de você. Talvez esteja a ponto de arrancar a última coisa que você tem, que é a tua própria vida, a tua própria existência. Eu tenho conversado com pessoas esses dias que me disseram assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu estava pensando ontem em tirar minha própria vida. Eu quero dizer para você, eu também já cheguei nesse ponto, já cheguei nessa situação. Mas eu tive a felicidade de poder conhecer o Deus de Ezequias.
E eu tive a coragem de me desfazer de todas as coisas que não agradavam a esse Deus, para que Deus também pudesse entrar na minha vida e ser comigo. E eu também tive a possibilidade de, cheio agora da coragem que vem de Deus, de me levantar contra o inimigo e de dizer: eu não te sirvo mais, afasta-te de mim, Satanás. O que é meu você não toca mais, o que é meu você não tira mais. Mas não pense que o inimigo vai se dar por satisfeito. Ele vai se levantar, ele vai vir com tudo contra você, mas faça como eu fiz. Eu não estava nem aí, porque eu sabia quem é que estava comigo. Eu sabia agora quem é que estava do meu lado. Como é que eu vou temer? Tenha coragem. O inimigo vai se levantar, mas eu te digo uma coisa: se o Senhor foi contigo, Ele só levanta para cair. Quando Senaqueribe, que aqui é uma figura de Satanás, soube que Ezequias havia declarado a sua independência, a sua liberdade, ele se levanta, reúne o seu exército numeroso e parte contra Ezequias. É claro, irmão, quando nós estamos no começo da caminhada, a nossa fé ainda é frágil, ainda é débil, algumas coisas ainda nos abalam. É claro, pouco a pouco ela vai sendo aperfeiçoada. A Bíblia diz que o trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida, vai fazer com que nós nos tornemos inabaláveis. Mas isso é com o passar do tempo. Então a Bíblia diz que quando ele soube que Senaqueribe estava vindo contra ele, agora nós vamos ver o que foi que ele fez, qual foi a atitude que ele tomou. A Bíblia diz que a primeira coisa que Ezequias fez foi rasgar suas vestes e se vestir de pano de saco. Oh glória! Rasgar as vestes e se vestir de pano de saco. Irmão, o que quer dizer isso? O Senhor, certa vez ele disse assim para Israel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando um rei de Israel rasgava a sua veste suntuosa, luxuosa, e se vestia de pano de saco, era demonstrando a sua humilhação diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez, mostrando: eu não sou rei coisa nenhuma, Senhor, rei é o Senhor, eu sou apenas o teu servo. Quando ele rasgava a sua veste, ele estava mostrando o que estava por baixo, ali dentro, no seu interior. Um pano de saco que representa humildade. Você quer ter vitória contra o inimigo? Primeira coisa que você precisa fazer, você tem que rasgar suas vestes. Ou seja, você tem que reconhecer que você não é nada. Você tem que rasgar o teu coração e mostrar para Deus: Senhor, olha o que ainda está aqui dentro, Senhor. Eu preciso ficar livre disso aqui. Senhor, eu ainda estou com medo do inimigo, Senhor. Tire isso aqui de mim, porque isso é natural. Você está começando agora, você está nascendo agora. Eu me lembro que eu tinha tanto medo quando eu nasci na fé, que os irmãos que me ajudaram no começo, quando eles iam me deixar em casa, eu pedia para eles me deixar lá dentro de casa, de tanto medo que eu tinha do assédio do diabo, de poder me pegar novamente. Depois você vai entendendo que depois que Jesus entra na sua vida, Satanás jamais pode tocar em você. A segunda atitude de Ezequias que nós vemos aqui, ele entrou na casa do Senhor, ou seja, ele foi buscar a Deus, ele foi orar. No meio de um momento de grande aflição, ele foi fazer o quê? Buscar ao Senhor. Aí a pergunta vem para nós agora: o que é que nós fazemos? Qual é a atitude que nós tomamos quando estamos passando por um momento de adversidade? Quando o inimigo se levanta, quando o fuxico chega, quando a intriga é feita, quando a acusação falsa acontece, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atitude?
Infelizmente eu tenho visto, e agora chegou a hora da exortação, aleluia. Até agora foi edificação, amém, irmão? Já aprenderam alguma coisa aqui hoje? Amém? Já foram edificados? Vai chegar a hora da exortação. Quem pode dar um glória a Deus também nessa hora? Pois quando as coisas acontecerem na sua vida, quando os levantes acontecerem, as calúnias, a difamação acontecer, não vai para o Facebook, não vai para o WhatsApp, vai para a presença de Deus. Eu ouvi um glória a Deus? Estou ouvindo glória a Deus de casa também. A Bíblia diz, irmão, não esteja inquieto com coisa alguma, mas as tuas petições sejam em tudo conhecidas pelo Facebook. Não, sejam em tudo conhecidas no WhatsApp, nos status, nas redes sociais. Não, o que a Bíblia diz? Que os teus problemas sejam em tudo conhecidos diante de Deus, com oração, com súplica e com ação de graça. Isso quer dizer o quê? Eu estou orando, eu estou suplicando, mas já estou agradecendo pela resposta que vem da parte de Deus. Isso é fé. Ezequias entrou na casa do Senhor, procurou a resposta de Deus sobre o assunto, consultou o profeta Isaías, homem de Deus que profetizava nos dias em que Ezequias reinava em Israel. Isso quer dizer o quê? Isaías era o profeta de Deus, ou seja, era quem tinha a palavra de Deus naqueles dias. O profeta, ele recebia de Deus e passava para o homem. E para nós hoje, precisamos procurar Isaías. Quem é hoje o nosso mediador e intercessor? Jesus Cristo de Nazaré. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Está em aflição, está em angústia, está em desespero, está em opressão, o inimigo se levantou de todos os jeitos, de toda maneira. Rasga teu coração, confessa o que você fez de errado, entra na presença de Deus em oração e vai meditar na palavra de Deus para receber orientação de Deus para a tua vida. Houve outro rei em Israel chamado Josafá, que passou uma situação semelhante. Amon e Moabe, os inimigos de Israel, se levantaram contra ele e vieram para destruí-lo. Ele buscou a Deus e Deus disse assim: não tema não, eu vou dar vitória para vocês, eles não vão entrar em Jerusalém. Glória. Sabe o que Josafá fez? Josafá mandou entupir, João, todos os poços que tinham no caminho de subida para Jerusalém. Por quê? Para ir a Jerusalém, irmão, era uma subida, um caminho íngreme, e haviam poços, e naqueles poços os caminhantes descansavam, bebiam, se recuperavam, se fortaleciam para continuar na caminhada em direção a Jerusalém. Quem está me entendendo aí? Alguém está aí entendendo? No meio da caminhada eles precisavam parar para beber, para se fortalecer, para revigorar as suas forças. Então Josafá, sabendo que o inimigo vinha contra ele, o que ele fez? Não vou dar moleza para ele não. Deus é comigo, o Senhor nos garante a vitória, mas eu vou fazer a minha parte. Amém? Eu vou fazer a minha parte, ó crente. A vitória é tua, mas não fica dormindo. A vitória é tua, mas vigia. O inimigo vem, tampa os poços. Tampa os poços, ou seja, tudo aquilo que está no caminho entre você e o inimigo, tampa os poços, não deixa ele usufruir de nada que possa fortalecê-lo para vir contra a tua vida e te derrotar. Que poço é esse, meu irmão? É fuxico? Tampa o fuxico. É mentira? Tampa a mentira, porque o diabo bebe da mentira que tu solta para se fortalecer contra você. É pornografia? Tampa esse poço infeliz. Não deixa o diabo beber dessa água para te matar. É avareza? Tampa esse poço. É idolatria? Tampa essa desgraça. Não deixa nada entre você e o inimigo que ele possa se fortalecer para atingir você. Sabe qual foi a segunda coisa que Josafá fez?
reforçou os muros. Reforçou os muros, meu irmão. Tampa o poço e reforça o muro. Não, como é que eu vou reforçar o muro? Vai orar, vai jejuar, vai meditar na palavra de Deus. Reforça os muros para o inimigo não chegar nem perto de atingir você. Então, voltando para Ezequias, ele rasgou as vestes, ele se humilhou, foi buscar a presença de Deus, procurou orientação da parte de Deus. Medita na palavra de dia e de noite, porque tu será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que as suas folhas estão sempre verdes e vai produzir o fruto na estação própria, no momento certo. Quando ele se humilhou, quando ele buscou o Senhor, Deus vem com a resposta. Aleluia. Aí eu me lembro do Salmo 91. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem nada melhor do que ter um Deus desse do teu lado, meu irmão. No momento da angústia, ele vai estar com você, vai te livrar e vai glorificar. Todo mundo vai olhar e vai dizer: só pode ser Deus na vida dele. Aí só Deus é quem pode fazer. Verdadeiramente esse homem é homem de Deus. Aleluia. Resposta de Deus, irmão: não temos. Essa peleja aí não é de você, não. Essa peleja é minha. A Bíblia diz, irmão, que de madrugada, numa noite só, Deus mandou um anjo. Quantos? Quantos anjos? Meu Deus do céu. Deus mandou um anjo. E um anjo, só numa noite, no arraial dos assírios que estavam cercando Jerusalém, o anjo matou 185 mil soldados inimigos. Glória a Deus. Meu irmão, pode o inferno inteiro se levantar contra você, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus. Finalizando, eu me dirijo para você que está nos ouvindo, que ainda não tomou essa atitude de Ezequias, de romper com as tradições, com os ídolos, com a religião dos seus pais, dos seus antepassados. Chega de sofrer na mão do inimigo. Chega de ser escravizado por Satanás. Tome uma atitude. Se volte para Deus com o mesmo coração de Ezequias, e Deus será com você. Deus vai pelejar as tuas pelejas. Deus vai libertar. O inimigo não vai mais poder tocar nem destruir a tua vida, o teu lar, a tua família, os teus negócios, em qualquer área da tua vida. Mas tome essa atitude, tome essa decisão enquanto há tempo, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz também: eis aqui agora o dia aceitável do Senhor. Não deixe o inimigo iludir você, enganar você, dizendo: não, está cedo, agora não, depois eu aceito. Isso é estratégia do inimigo para você morrer no pecado. O dia é agora, a hora é agora. Tome uma decisão, faça como Ezequias, busque ao Senhor de todo o teu coração, e o Senhor vai ser contigo em todos os momentos da tua vida. E que Deus abençoe em nome de Jesus.